Eu não sou de falar sobre isso, mas aconteceu. Alexandre de Moraes acabou de sofrer a lei Magnitsky, que basicamente acaba com a vida dele. Ele não pode fazer transações em dólar, ele está bloqueado de entrar nos Estados Unidos. Nenhuma empresa dos Estados Unidos pode oferecer nenhum tipo de serviço para ele. Por exemplo, ele não pode assinar a Netflix, ele não pode assinar a Amazon Prime, que são empresas americanas. E eu não sei se você viu isso, mas na Rússia hoje aconteceu um terremoto, grau 8, que despertou um vulcão em erupção. Provocou uma tsunami no Japão e nos Estados Unidos. E o que isso tem a ver com essa decisão dos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes? Isso é o mundo espiritual entrando em batalha. E a batalha do mundo espiritual tá tão forte e tá reverberando no mundo físico. Não sei se você acredita nisso. Eu acredito. Eu vivo isso. Se você é uma pessoa sensível ao mundo espiritual, você percebeu que ontem à noite as coisas estavam meio agitadas, as coisas estavam meio malucas. Por exemplo, hoje em São Paulo, um tucano que faz parte da Esquadrilha da Fumaça, um caça, caiu durante um treinamento. É muito difícil de acontecer. Toda a região que faz parte do Anel de Fogo, que são as costas de vários países ali entre Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, a costa inteira da América do Sul, tá todo mundo sofrendo algum tipo de impacto. E eu acredito que hoje se iniciou uma guerra espiritual. É como se tivesse sido dada a largada dos batedores, e isso tá reverberando pro físico. O meu conselho para você é: comece a orar, comece a fazer jejum, ore pela sua família, ore pelos seus filhos, ore pelo seu trabalho, ore pelo seu presidente, pelo seu país, independente de quem ele seja. Ore pela sua liberdade. Mais do que nunca é necessário que você, homem, seja forte, seja sábio e tenha uma comunhão com o Espírito Santo, uma comunhão com Deus, para você perceber na atmosfera o que está acontecendo no mundo espiritual, no mundo físico. E sim, a política e o que aconteceu hoje com Alexandre de Moraes vai reverberar na sua vida, independente se você faz parte ou não da política. E eu digo mais uma coisa: esses líderes aqui do Brasil, esses grandes homens, na verdade todos os grandes homens de todos os países, eles têm líderes espirituais, seja para um lado, seja para o outro. E eu posso afirmar para você, aqui em Brasília, onde eu moro, eu tenho muitos contatos, pessoas que são de dentro dos tribunais, que têm acesso a esses caras de forma bem íntima, que eles têm pessoas que mexem com o mundo espiritual por trás deles. Eu posso afirmar para você que o mundo espiritual é mais real do que você pode imaginar. Então, se prepara, porque o tempo vai fechar. O Alexandre de Moraes, né? Sofreu essa coisa aí do Donald Trump, né? Dessa lei aí. Mas só que isso aí é consequência do abuso de poder que ele está fazendo aqui no Brasil. E Donald Trump fez aquilo que alguns brasileiros, né, não tiveram coragem de fazer com o Alexandre de Moraes, né? Com o Alexandre de Moraes, que infelizmente deu nisso aí, entendeu? E quem planta, colhe, né? Quem planta, colhe. Ele abusou do poder dele para perseguir aqueles que eram a favor de Bolsonaro, né? A favor de Bolsonaro. E aí, com o tempo, ele acabou sofrendo as consequências, né, disso aí. Infelizmente, é como diz, né? Quem planta, colhe. E tudo aquilo que você faz, um dia acaba voltando para você. Entendeu? Aí vou falar acerca dessa lei aí, né? Que o Xandão, né? Que o Alexandre de Moraes acabou sofrendo. Entendeu? Vou falar dessa lei aqui. Entendeu? Vou falar agora, nesse momento. Essa lei da lei é Magnitsky, é dos Estados Unidos, né? Que é contra, como é que posso falar pra vocês, que se aplica, que aplicaram a chamada lei Magnitsky contra o ministro do STF. Eles sancionaram Alexandre de Moraes, ou seja, incluíram o nome dele na lista de sanções dos Estados Unidos, acusando-o de abuso de poder, censura e detenções arbitrárias.
especialmente no contexto do processo contra o ex-presidente Bolsonaro. Essas sanções incluem o bloqueio de bens e contas nos Estados Unidos, proibição da entrada no país, suspensão de vistos e proibições de qualquer empresa ou pessoa americana fornecer serviço ou recurso. Então, como está falando aqui, a lei Magnitsky é quem a comprou. Não foi o Brasil, nem o Alexandre de Moraes. Foi o governo dos Estados Unidos que aplicou as sanções a ele, o Alexandre de Moraes. No ano de 2025, dia 30 de junho de 2025. Isso aconteceu durante o governo Trump, que revistou a aplicação dentre a lei globalista nesse contexto. Mas isso aí é como eu falei a vocês, né? Isso aí já é consequência do erro de Alexandre de Moraes, porque ele usou a lei de forma arbitrária contra Bolsonaro e seus seguidores, né? Pode ser políticos, influenciadores ou não. Então todos aqueles que são de esquerda ou que simpatizam com Bolsonaro acabam ficando na mira do STF e de Alexandre de Moraes, né? Que é o tal do Xandão. Entendeu? Agora vamos falar o seguinte: o que é a lei Magnitsky? É uma legislação. Mas mesmo que? Pera aí, rapidinho. Deixa eu ler aqui rapidinho. Uma legislação estadunidense que permite punir com sanções econômicas e restrições de visto pessoas acusadas de graves violências de direitos humanos ou corrupção. A visão global Magnitsky de 2026 ampliou seu alcance para autoridades de qualquer país, entendeu? Então essa lei é como se fosse uma lei mundial. Então todas as pessoas que usam de forma arbitrária suas leis serão punidos, né? Serão punidos, entendeu? Então a lei Magnitsky é uma legislação estadunidense que permite punir com sanções econômicas e restrições de visto pessoas acusadas de graves violências de direitos humanos ou corrupção. A visão global Magnitsky de 2016 ampliou seu alcance para a autoridade de qualquer país. Então quer dizer que isso aqui é uma lei mundial, né? Em outras palavras. No caso Alexandre de Moraes, no dia 30 de junho de 2025, o Tesouro dos Estados Unidos sancionou o ministro do STF sobre a acusação
de promover censura, prisões arbitrárias e conduzir processos politizados, especialmente contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. As medidas foram tomadas por meio global Magnitsky. Também foram revogadas os vistos dele e de outros ministros e famílias, medidas iniciadas poucas semanas antes em 18 de junho de 2025. Agora vamos falar as consequências do efeito e práticos, dos efeitos práticos. Mesmo sem bens ou compras nos Estados Unidos, inclusão na lista SDN, lista de pessoa bloqueada da OFAC, tem efeitos amplos. Congelamento de bens e contas. Dentro da jurisdição norte-americana, incluindo-se de empresas, envolvimento ou sancionando, isso pode atingir cartões, serviços digitais e bancos que operam sob a lei americana. Proibição de entrada nos Estados Unidos, inclusive para familiares. Vistos são revogados imediatamente. Impossibilidade de transições com empresas americanas, incluindo Big Techs como Google, Meta, Amazon, e que pode afetar o uso das redes sociais, e-mails, armazenamentos em nuvens, etc. Mesmo estando no Brasil. Quer dizer, essa lei, mesmo estando ele no Brasil, pode afetá-lo de alguma forma. Não só o Alexandre de Moraes, mas todo aquele que infringir essa lei, né? Magnitsky, entendeu? Impactos, reputações, impactos e reputações e diplomático, pois a ação representa uma forte tensão entre Brasil e Estados Unidos. A AGO e a CGO classificaram a medida como arbitrária e uma violação à soberania brasileira. O governo brasileiro prometeu reações oficiais apropriadas e ponderadas. Quer dizer, o Brasil, né? A esquerda do Brasil não gostou porque o Donald Trump se envolveu nos problemas brasileiros, né? E fez com que o Alexandre de Moraes sofresse as consequências do seu erro, né? Através da lei Magnitsky. Entendeu, senhores? Então, é como eu falei no outro áudio, né? Quem planta, colhe. Entendeu? Quem planta, colhe, entendeu? E é bem isso aí. Entendeu? Agora vamos falar da aplicação mais ampla da lei, né? A aplicação da Magnitsky a um ministro do STF é imediata.
é medida e gera debates acalorados. Pode abrir caminho para sessões e outros ministros a outros ministros conectados, no caso Bolsonaro, dependendo da postura do governo brasileiro e da reação do judiciário. Especialistas alertam que é uma distorção da lei, originalmente projetada para punir regimes autoridades e que o uso contra autoridades de uma democracia institucionalizada é controverso e pode prejudicar a credibilidade dos Estados Unidos como promotores dos direitos humanos. Diplomatas e analistas avaliam que o episódio pode afetar negociações comerciais e investimentos e a imagem internacional do Brasil como potência democrática latino-americana. A medida veio junto com um arrançel de 50% sobre o produto brasileiro, considerado retaliação política, ampliados ainda mais a crise diplomática. Em outras palavras, isso pode afetar o Brasil de alguma maneira, né? O Brasil pode perder a moral com outros países, né? Que são aliados aos Estados Unidos, entendeu? E com isso aí, o Brasil pode não ter o seu poder, né? Das suas leis respeitado em outros países, né? Porque se outro país teve que intervir para parar essa palhaçada do Alexandre de Moraes, porque ninguém aqui do Brasil teve coragem de parar ele. E todos aqueles, né, que tentaram parar ele foram presos ou perseguidos. Entendeu, meus irmãos? Então é bem isso aí que eu tô te falando. Entendeu? Então é isso aí. E os direitos humanos, né? Os Estados Unidos, né? Como tá aqui, né? É controverso, o poder prejudica a credibilidade dos Estados Unidos como promotores dos direitos humanos. Quer dizer, que isso aí que os Estados Unidos fez com o Brasil, de punir o Alexandre de Moraes, pode afetar essa coisa dos Estados Unidos aos direitos humanos, né? Aos direitos humanos. Promotores dos direitos humanos. Entendeu? Então, é bem isso aí, velho. Bem isso aí. Então vamos ler mais sobre isso aqui. Agora vamos falar sobre o resumo prático, né? A tal lei, como posso falar você? A tal lei, como é que eu posso falar aqui? Deixa eu ver aqui, peraí. Sim. A lei Magnitsky
se aplicada pelos Estados Unidos contra o ministro Alexandre de Moraes em 30 de junho de 2025, com sanções como bloqueio de bens e a proibição de entrada no país e restrição de serviço digital. A medida já tem gerado tensão diplomática significativa entre o Brasil e Estados Unidos e ameaça escalar, portanto, atingir outros membros do judiciário, dependendo da reação oficial. Como eu falei, né? A Lei Magnitsky foi criada nos Estados Unidos para punir pessoas envolvidas em corrupção ou violência graves de direitos humanos. Ela surgiu por causa do caso do advogado russo Sergei Magnitsky, que denunciou o esquema de corrupção na Rússia e acabou morto na prisão. A partir disso, os Estados Unidos criaram a lei para permitir sanções contra envolvidos de qualquer país que cometa abusos, tanto jurídico, judiciário, tanto poder político ou tanto poder militar, entendeu? Qualquer tipo de abuso de poder, a lei pode ser ativada, entendeu? No caso de Alexandre de Moraes, o governo americano sancionou com base nessa lei, por entender que ele estava abusando do poder judiciário para perseguir adversários políticos, especialmente ligados a Bolsonaro. Isso inclui censura, bloqueios de redes sociais, prisões de opositores e uso do STF para silenciar críticas. Na visão dos Estados Unidos, essa atitude viola a liberdade civil. E isso aí viola, né, velho? Porque, de qualquer forma, você abusando da lei, do seu poder, essa lei, esse poder que você tanto usa e abusa dela, um dia, como eu disse a vocês, pode voltar contra ele mesmo, né? Então vamos lá, né? A consequência para Moraes. Ele entra na lista negra dos Estados Unidos, a chamada SDN, List. O que significa? Nenhum banco que opere sob leis americanas pode manter contas em nome dele. Isso vale até para bancos brasileiros com ligação internacional. Empresas americanas como Google, Apple, Meta, Amazon e até redes sociais como Instagram e X, o antigo Twitter, pode ser proibidas de manter qualquer relação com ele. Ele não pode viajar para os Estados Unidos, nem seus familiares direitos, porque os vistos são cancelados. Qualquer bem ou recurso financeiro vinculado a ele nos Estados Unidos, mesmo que indireto, é congelado. Além disso, ele pode isolar o Brasil internacionalmente se for visto como perseguidor de opositores, o que afeta acordos em investimentos e até relações diplomáticas. E mais essa atitude dos Estados Unidos abre uma crise diplomática, porque o Brasil considera a metade uma interferência na
soberania nacional. Porque outro país teve que tomar atitude, né? Porque é como eu falei anteriormente. Porque a medida é uma interferência na soberania nacional. Porque outro país teve que intervir e fazer o que o nosso país deveria fazer, né? O que a direita do Brasil tinha que fazer com Alexandre de Moraes. Usar a própria lei brasileira contra ele mesmo. Entendeu? Aí teve que alguém de fora, como o Donald Trump, teve que intervir por nós. Eu gostei, porque mostra que o povo brasileiro, na sua maioria, é um covarde, que deixa alguém usado pelo diabo, né? Pelo cão, para nos prejudicar. Como, por exemplo, o Alexandre de Moraes e a sua quadrilha, né? Do STF. Entendeu, senhores? Essa sanção contra Alexandre de Moraes é um recado muito forte dos Estados Unidos. Não só para ele, mas por o sistema de justiça brasileiro como um todo. Os americanos alegam que Moraes, na condição de ministro do STF e presidente do TCE, vem usando seu cargo para perseguir politicamente opositores e especialmente aliados do Bolsonaro. Eles citam casos como censura de perfil nas redes sociais, prisão de influenciadores e políticos sem processo penal comum, quebra de sigilo e bloqueio de contas bancárias, investigação contra deputados por atos antidemocráticos, muitas vezes sem base clara. Então, quando os Estados Unidos aplicam a lei Magnitsky, então estão dizendo: você está se comportando como um ditador judicial. E mesmo que ele não tenha conta nem bens nos Estados Unidos, essa lista tem peso global, porque bancos e empresas do mundo todo evitam negócio com quem está nela, para não sofrer sanções também. Então quer dizer, um país que sofre esse tipo de lei, os outros países não tem como fazer negócios, né? Porque se você faz negócios ou é a favor do que o Alexandre de Moraes e do que o Brasil está sofrendo, é como se eles fossem coniventes com o erro. É bem o que eu entendi aqui. É bem o que eu entendi na reportagem, né? Do que tá passando por aí. Sobre o Xandão, né? O cabeça de ovo. Entendeu, irmãos? Agora, olha das aplicações. Primeiro, dentro do STF. Isso inclui o clima de constrangimento no Supremo. Moraes ainda é ministro ativo, mas agora ele está manchado internacionalmente. Isso devido opiniões. Alguns ministros o defendem, dizendo que é perseguição da direita americana. Outros ficam calados para não se comprometer. 2. Na política brasileira.
A base bolsonarista é muito conservadora. É muito conservador e muitos conservadores estão comemorando, dizendo que finalmente alguém de fora denunciou abuso de poder. E já o governo Lula, né? O governo Lula, do ladrão, né? Que tem afinidade com Moraes, ficou em uma saia justa, tentando manter a relação com os Estados Unidos, ao mesmo tempo protegendo o STF, economicamente e diplomaticamente, que é o 3. Junto com a ascensão, os Estados Unidos subiram tarifas de importação sobre o Brasil, ou seja, estão apertando economicamente também. Isso afeta exportações, acordos e poder geral, retaliações no Brasil, o que aumenta a tensão entre os dois países. 4. Para o futuro, se mais ministros forem sancionados ou se a pressão aumentar, o STF pode começar a perder autoridade moral internacionalmente e isso pode incentivar mudanças internas, incluindo com pressão popular por limites ao poder da corte. Resumindo, essa sanção contra Moraes é como se o Estados Unidos estivesse colocando um sinal vermelho gigante sobre ele. E mesmo que aqui dentro ele ainda tenha poder no cenário internacional, ele já está marcado. Esse baque em cima de Alexandre de Moraes pode mudar muito o cenário das próximas eleições. Aqui vai o que pode rolar. Primeiro, a credibilidade do TCE fica abalada. Se o presidente do Tribunal Eleitoral é acusado de censura e perseguição, o resultado das eleições pode ser questionado por uma parte grande da população. Isso enfraquece a confiança nas urnas e no sistema, e até no resultado final, seja quem vencer. Segundo, os políticos de direita, principalmente os aliados de Bolsonaro, vão usar isso como bandeira de campanha. Vão dizer, viu, até os Estados Unidos reconheceram os abusos aqui dentro. Isso fortalece o discurso de que há um sistema judicial autoritário e pode mobilizar muitos eleitores. Terceiro, dependendo da pressão internacional, pode surgir um movimento interno no Congresso para limitar o poder do STF, algo como PEC da Bengala,
mandados temporários ou maior controle sobre decisões monocráticas. Já tem deputados defendendo isso. E agora, com esse apoio dos Estados Unidos, a chance aumenta. E por último, se outros ministros forem alvo das sanções parecidas, ou se empresas começarem a recusar parceiras como o STF por medo de represálias internacionais, o próprio sistema pode entrar em crise. Isso abriria espaço para reformas institucionais mais profundas, ou seja, o que parecia ser só uma seção isolada, na verdade, pode ser o estopim de uma reconfiguração política e judicial no Brasil. E dependendo da reação do poder e das liberações, pode até virar uma virada histórica. E eu te digo mais, essa história ainda vai dar muito pano para manga. Espere os próximos capítulos. Entendeu, senhores? Eu vou falar mais acerca disso. Só um momento, peraí. Com essa crise envolvendo o Alexandre de Moraes e as seções dos Estados Unidos, os candidatos mais beneficiados são os que representam a direita, especialmente os antissistema e os críticos do STF. Aqui estão os nomes que tendem a crescer nesse cenário: Jair Bolsonaro ou alguns apoiadores por ele. Se Bolsonaro puder concorrer, ele vira o símbolo da vítima do sistema. A ascensão dos Estados Unidos reforça o discurso de que ele foi perseguido injustamente. Se ele não pode ser candidato, qualquer nome que ele indicar, como Michele Bolsonaro ou Tarcísio de Freitas, herda essa narrativa de matriz. Herda essa narrativa de matriz, quer dizer, se Bolsonaro não for eleito ou não for candidato por algum motivo, ele pode indicar alguém. Esse alguém pode, a chance dessa pessoa ganhar as eleições devido à ascensão, né? Devido a essa coisa, né, que o Alexandre de Moraes sofreu, devido à perseguição aos de direita, né? Aos bolsonaristas, as chances do pessoal de direita ganhar, como por exemplo uma presidência da República, é muito grande. E também em outras áreas também, né? Como Senado, deputado e assim diante. Entendeu? Vamos falar aqui de Tarcísio Freitas. Falamos de Jair Bolsonaro, né? Que é o 1. Vamos falar o tópico 2, né? Que é Tarcísio de Freitas. Atual governador de São Paulo, aliado com Bolsonaro, mas com uma imagem mais técnica e moderada. Se a esquerda quiser um nome limpo e menos confrontador,
Tacílio pode ser a ponte entre os eleitores conservador e o centro. A crise no STF pode impulsionar ele como alguém que teria estabilidade sem submissão. 3. Romário e outro oticide populista. Com a imagem do sistema judiciário abalada, cresce o espaço para oticenter. Candidatos populares como Karina, que dizia: não sou político profissional. Romário, que já foi cogitado, poderia se fortalecer, principalmente se pegar carona no discurso de liberdade e justiça. 4. Candidatos evangélicos fortes. Líderes como Magno Malta, Damares Alves e até mesmo um pastor popular pode usar essa situação para dizer que o sistema persegue cristãos e conservadores. Isso pode inflamar a base evangélica, que já anda desconfiada das instituições, né? Que é o STF e outras lá, né? Que são aliadas ao STF, né? Agora, os prejudicados. Lula e o PT, por estarem calados ou defendendo o STF, parecem cúmplices de abuso de poder. Candidatos do centro-esquerda, como Marília Silva e Ciro Gomes, podem ficar apagados nesse debate sem forçar nem narrativa. Esse momento pode marcar uma mudança de rumo nas eleições, com menor foco em economia e mais em liberdade individuais. A justiça e moralidade é que quem souber usar essa narrativa vai ter vantagem. Agora vamos desenhar, né? Como o candidato de direita pode usar essa situação do Alexandre de Moraes a favor dele, né? Então vamos lá. Imaginar o candidato de direita aproveitando essa crise assim. Ele começa dizendo que é vítima de um sistema podre, que usa o STF para perseguir quem pensa diferente. Mostra a ascensão dos Estados Unidos contra Moraes, como prova de que o mundo está de olho no abuso. Usa isso para ganhar confiança do efeito que está causando de censura, injustiça e política tradicional. Depois da reforma que vai defender a liberdade da expressão, acaba com prisões políticas e garante eleições justas, respeitando a vontade do povo.
promete reformas no judiciário, como limites claros ao STF e maior controle das decisões monocráticas. Ele não precisa atacar só o PT ou Lula, mas sim o sistema, falando que não é um problema só de partido, mas de instituições que precisam ser ajustadas. Para ganhar evangélicos, ressalta valores tradicionais, família e fé, mostrando que vai proteger essas bases contra perseguições. Então, tanto o esquerdismo, tanto as pessoas de direita, o bolsonarismo e o povo evangélico vão se beneficiar com essa coisa aí, dessa lei aí, né? Que atingiu o Alexandre de Moraes, né? Que é a lei Magnitsky, entendeu? Então, vamos lá, né? Vamos lá aqui. Vamos ler aqui, né? Para ganhar, os evangélicos ressalta valores tradicionais, familiares e fé, mostrando que vai proteger essas bases contra a perseguição. No resumo, a campanha se baseia em expor a crise do STF e das sanções como símbolo de injustiça. Defende liberdade e eleições limpas, prometer reformas no judiciário, apoia valores conservadores e religiosos, sem o risco da mudança contra o sistema tradicional. Assim, atrai os insatisfeitos, os evangélicos e quem quer justiça de verdade. Bolsonaro usaria essa crise. Assim, ele se aproveita como grande alvo do sistema. O homem que enfrentou a elite do STF sofreu perseguições políticas legítimas, mostra a ascensão dos Estados Unidos contra Moraes, como prova clara de que ele foi vítima de um abuso de poder sem precedentes. Na campanha, ele bateria forte na tecla da liberdade de expressão, prometendo revogar as decisões que fecharão perfis de apoiadores dele e garantindo que ninguém mais vai ser preso por defender suas ideias. Além disso, Bolsonaro falaria em reforma no judiciário para limitar o poder do STF e pedindo que os ministros usem a corte para fins políticos e defenderia a soberania popular acima de tudo. Ele também reforçaria seus valores tradicionais, religiosos, patrióticos, dizendo que vai proteger a família, a fé e o Brasil de influências externas que tentam desembaraçar a nação. Para a base evangélica, eles diriam que a perseguição é também contra eles e que vai defender a liberdade religiosa. Resumindo, Bolsonaro se aproveitaria como se apresenta como um herói que enfrentou o sistema corrupto que foi validado
pela sanção americana contra Moraes e promete restaurar a ordem, a liberdade e a justiça no país. Bolsonaro pode tirar muita vantagem desse cenário de Moraes sancionado. Ele vai usar isso para reforçar seu discurso clássico de perseguido político, mostrando que até os Estados Unidos, um aliado importante, reconheceu que o sistema judiciário brasileiro extrapolou. Isso dá a ele um trunfo enorme para se apresentar como a voz da resistência contra a tirania do STF e de estabicimista que tenta calar a direita. Ele pode chamar isso de censura, ataque à liberdade de expressão, julgamento político e até golpe jurídico. Com esse argumento, ele mobiliza sua base fiel, que já está cansada de processos e censura, e atrai eleitores que querem uma mudança real, sem medo de enfrentar o sistema. Além disso, Bolsonaro pode usar essa narrativa para reforçar que o país precisa de uma limpeza nas instituições, prometendo reformas no judiciário e no sistema político, que limitem o poder dos ministros e evitem abuso. Por fim, ele vai se posicionar como defensor dos valores conservadores da família tradicional e da liberdade religiosa, fazendo com que a base evangélica e conservadora se sinta apresentada e protegida. Ou seja, essa situação de Moraes sancionado é um combustível poderoso para a campanha de Bolsonaro, porque une seu discurso de vítima como a promessa de mudança estrutural e defesa de valores de direito. Rapaz, se Bolsonaro for inteligente mesmo e usar essa situação, ele vai ser presidente. E se ele não ser presidente, a pessoa que ele indicar vai ser presidente, entendeu? Em qualquer área da política, ou seja, senador, governador, se Bolsonaro apontar o dedo e apoiá-lo, a chance dessa pessoa ganhar, devido a essa narrativa aí que o Alexandre de Moraes sofreu, as chances do povo, dos políticos de direita ganharem as eleições vai ser muito grande ano que vem, viu? Então, ano que vem promete, entendeu? Vamos concluir o vídeo aqui. Bolsonaro vai ter um histórico forte de se colocar como vítima de perseguição política. Essa ascensão internacional contra Moraes fortalece esse posicionamento. Ele pode dizer que, enquanto ele lutava por liberdade e pelo povo, foi alvo
de um sistema autoritário que usa o STF para silenciar opositores. A partir daí, ele amplia a narrativa para mostrar que essa não é só uma questão interna, mas um problema que ganhou reconhecimento internacional, o que dá mais peso à suas reclamações. Essa narrativa também ajuda Bolsonaro a consolidar sua base, que já se sente censurada e perseguida, e ainda atrai eleitores que estão frustrados com a polarização e a sensação de injustiça no país. A ideia de que até os Estados Unidos reconheceram o abuso e funciona como um selo de legitimidade para quem desconfia do judiciário. Na prática, ele vai usar para prometer reformas no judiciário, como limitar poderes no STF, acabando com prisões políticas e censuras, defender a liberdade de expressão como valor central, apontando a censura como ataque à democracia, resgatar seus valores conservadores, família, fé, patriotismo, mostrando que sua luta é para proteger essa base contra um sistema que quer destruí-la, mostrando-se como o único capaz de enfrentar o estabelecimento e resgatar a ordem. Conclusão: a seção contra Moraes é uma munição poderosa para Bolsonaro reafirmar sua imagem de líder que enfrenta o sistema corrupto e autoritário. Essa crise amplia o discurso de perseguição e fortalece sua narrativa de defesa da liberdade e dos valores tradicionais, ampliando o apoio na base e atraindo eleitores descontentes. Resumo rápido: Bolsonaro pode usar a ascensão dos Estados Unidos contra Moraes para se apresentar como vítima legítima o sistema autoritário e reforça seu discurso de liberdade e valores conservadores. Isso fortalece sua base, atrai eleitores frustrados e embasa promessas de reforma no judiciário e defesa da democracia. Então, meus amigos, é isso aí, viu? É isso aí. E é isso aí que aconteceu, né? Essa lei aí, Magnitsky, que o Alexandre de Moraes sofreu, né? Foi merecida. Já tava passando do ponto, né? Desse cara parar. Entendeu, senhores? Então é isso aí, viu? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Ronque-pio nelas. Entendeu? E vamos acabar com esse sistema aí, meu irmão, corrupto, viu? Um abraço aí. E que Deus abençoe a cada um de vocês, né? Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Valeu, amigos. Um abraço.
é um tema bem... Só para finalizar aqui, essa guerra aí que tá tendo aí, isso é o que aconteceu com Alexandre de Moraes, isso reflete no mundo espiritual também, porque isso aí não é uma luta somente da carne e com sangue, é uma luta também entre o bem e o mal. Quer dizer, não é uma luta só de pessoas, né, que pensam diferente, mas sim é uma luta, é uma peleja contra o bem e o mal, né? Contra ideologias políticas, geopolíticas do bem e do mal. E isso está afetando não só o Brasil, mas o mundo todo, entendeu? O mundo todo, trabalho, a natureza, o mundo espiritual, enfim. Essa guerra espiritual está afetando também o mundo físico, o mundo material. E é por isso que você vê muita coisa acontecendo no nosso dia a dia, que às vezes você vê que às vezes você pensa que é besteira, mas é uma guerra espiritual, entendeu? Então tenha paciência, ore, jejue, entendeu? Eu até esqueci de falar isso para vocês aqui. Ore, jejue, entendeu? Eu também vou orar, se não puder jejuar, ore, lê a Bíblia, meu irmão, lê a Bíblia, frequente igreja, meu irmão, você que não crê em Deus, frequente igreja, você que é ateu, entendeu? Você que é ateu, meu irmão, entendeu? Você que é ateu, eu não posso fazer nada por você, mas você que crê em Deus, em alguma coisa, em algum ser celestial, ou até você que é ateu, né? Que não crê em nada, né? Creia pelo menos em você mesmo e na natureza, entendeu? Então é isso. Valeu, amigos, um abraço. Mais uma vez, que Deus te abençoe.